Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender a criar um gráfico de evolução das seleções. Continuando as configurações da tabela, na última aula fizemos o menu de navegação aqui para navegar entre as planilhas. E aí vamos agora para a planilha de gráfico, que é essa daqui, ó. Aqui é o seguinte, eu deixei uma formatação aqui, tem a numeração aqui das seleções, a numeração das rodadas, uma formataçãozinha aqui de borda, preenchimento. E a ideia é fazer o quê? Colocar as seleções aqui e um gráfico. Só que, por exemplo, colocar 10 seleções num gráfico de linhas aqui, que vai mostrar a evolução ao longo das rodadas, pode ficar muito poluído. Então, vamos criar controles de formulário. Esses mesmos controles que já criamos aqui, vai ser esse daqui, ó, uma caixa de seleção, que aí você tem a opção de mostrar aquela seleção ou não. Vai ter um controlezinho aqui, se você marcar, a seleção aparece no gráfico. Se não marcar, ela não aparece. E aí, com isso, a gente deixa isso a critério do usuário para as seleções que ele quer ver aí no gráfico. A gente vai ter algumas aulas para fazer isso, essa é a primeira parte. Então, vou começar trazendo as informações da tabela. Fazendo aqui, ó, estou na primeira célula aqui, célula C6, a primeira seleção, igual, vou lá em tabela, clico aqui na seleção, Enter. Que aí quando mudar aqui, de acordo com os filtros, aqui também vão ter esses controles, vamos colocar depois aqui. Vou pegar esse aqui, ó, e vou puxar para baixo. Quando eu faço isso, ele copia com a fórmula lá, né, mudando as referências, mas copia a formatação também. Eu não quero a formatação, então vou clicar nesse ícone que apareceu e vou escolher preencher sem formatação. Que aí vem e mantém esse preenchimento aqui. Outra coisa é aqui, as cores, ó. Vamos pegar aqui. Poderia usar o pincel, mas o pincel também vai tirar essa formatação desses preenchimentos, né? Então, vou repetir aqui, é bem rápido. Do primeiro ao sexto é um azul. Ó, o azul que eu usei, esse primeiro aqui de cima. Então, seleciono aqui. Do primeiro ao sexto, esse azul aqui. Depois nós temos um azul mais claro, que é esse aqui de baixo. E os outros ficam preto mesmo. Esse aqui. Beleza. Aí aqui a gente vai ter uma coluna que vai ficar oculta, que é para fazer um vínculo, e o controle aqui. Aqui em cálculos, nós vamos ter umas fórmulas aqui para os gráficos. Eu já vou repetir aqui, vou colocar aqui como seleção também. Ó, dá um igual aqui e clicar na seleção, só para trazer para cá, puxar para baixo. Aqui nós vamos ter as rodadas, a gente não vai fazer essa fórmula agora, vai ser depois, que é uma fórmula maior. Aqui que eu vou usar um critério para identificar se foi marcado lá ou não. A gente precisa ter um vínculo na célula, porque se eu crio um controle aqui e simplesmente marco ele, não tem vínculo com a planilha. Então, como é que o Excel vai saber que foi marcado e ele precisa fazer uma ação? Então, a gente cria o controle, cria um vínculo e depois faz essa fórmula aqui, primeiramente só para identificar se foi marcado ou não. Aí, ó, aqui eu vou fazer o controle. Ó. Eu vou exibir aqui as linhas de grade e os títulos. Depois eu oculto novamente, só para facilitar aqui. Ó. Essa coluna vai ficar oculta e aqui vai entrar o controle. Então, eu vou em desenvolvedor, inserir, ó, aqui, ó, caixa de seleção, um clique. Não preciso desse texto aqui, eu vou apagar ele, clico fora, e aí tem aquela questão. Se eu clicar, ele faz a ação do comando. Se eu quiser selecionar, seguro o Ctrl. Ó, selecionei, vou diminuir o tamanho aqui, assim, mais ou menos, e eu vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos ali no meio da célula. Esse é para a Argentina. A gente tem que fazer isso para todos os outros. Dá para fazer assim, ó, clicar na célula, não no controle. Então, se não der para selecionar, clica do lado, usa a setinha do teclado e puxa aqui, ó. Ele já vai criar os outros controles. E a mesma coisa que foi feito aqui, ó. Ele repete a formatação. Então, eu não quero. Clica na opção aqui, escolhe preencher sem formatação. Beleza, aí eu falei, marquei aqui. Como que o Excel vai saber que eu marquei? Preciso vincular isso aqui a uma célula para ele ter uma informação. Como é que vai vincular? Botão direito, formatar controle. Ele vai me perguntar qual o vínculo. Eu vou clicar e vou escolher aqui, ó, essa célula do lado, que vai ficar oculta, D6. Ok. Ó, quando eu marco, ele aparece verdadeiro. Quando eu desmarco, aparece falso. E aí, com base nisso, a gente vai fazer. Se tiver marcado, se for verdadeiro, mostra o gráfico daquela seleção. Se não, não mostra. E aí tem que vincular isso aqui para cada célula. Ó, botão direito, formatar controle, que vincula com essa daqui.
Depois de novo. Vou fazer aqui para os outros, vou avançar o vídeo, mas é só fazer isso aí, ó. Botão direito, formatar controle e clicar do lado, ó. Um vínculo aqui para cada caixa, para cada seleção. Vou avançar aqui. Beleza, fiz para todos, ó. Vou marcar aqui, só para confirmar se está tudo certinho, ó. Vou clicando aqui. Está aí, ó, tudo como verdadeiro. E agora eu faço lá uma fórmula para identificar, para trazer esse resultado aqui, né, de verdadeiro ou falso. Lá em cálculos, vou aqui para a última coluna, aqui serão outras fórmulas, vamos fazer depois. Então aqui eu faço um PROC-V. PROC-V, vou procurar a seleção, ponto e vírgula, venho aqui em gráfico, vou selecionar essas duas colunas, F4 para fixar o intervalo, eu quero o resultado da coluna 2, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, que é o valor exato. Fecha parênteses, Enter. Aqui não vai aparecer o texto todo por causa da largura da coluna. Se quiser aumentar aqui para aparecer, ó, verdadeiro ou falso, aí é só puxar. Então, ó, todos estão marcados. Nesse caso, quando a gente criar o gráfico e estiver assim, vai aparecer a seleção ali, o gráfico para todas as seleções. E aí, quando eu venho aqui e desmarco, ó, eu vou desmarcar, deixar como exemplo só os 4 primeiros aqui. Aqui já fica, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, não se preocupa que não é a mesma ordem que está aqui, porque aqui a gente está pegando da classificação. Aqui ele está mostrando em ordem alfabética, não tem problema, porque a fórmula depois vai usar como base isso aqui, e aí o gráfico será criado usando as configurações que estão aqui, não tem problema se não estiver na ordem. Então é isso, essa primeira parte, fórmula aqui para identificar se foi marcado, controles aqui, aqui não precisa aparecer, pode ficar oculto, ó, botão direito ocultar, fica só o controle ali, tiro aqui títulos e linha de grade, e aí nós temos aqui agora, para depois fazer a fórmula e exibir o gráfico aqui, de acordo com as caixas selecionadas. Então salva para a gente continuar. Grande abraço e até a próxima aula.